O que é natural, a ciência consegue trazer luz, trazer razão. O que é natural, os livros falam sobre, a história conta. Mas o que é sobrenatural é inexplicável. Viveremos o ano do inexplicável, do sobrenatural, do extraordinário. Quem crê nisso, diga amém. E nós vamos hoje começar com um texto, sabe, com uma passagem do Evangelho de Lucas. No Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho é de Cristo, e Lucas foi o autor deste Evangelho. Eu fico admirado como pode alguém que não fazia parte da escola apostólica escrever com tanto afinco, sabe, um texto tão profundo quanto esse. Lucas é considerado na Bíblia como um grande historiador, um pesquisador. Ele não era discípulo de Jesus, pelo contrário, era discípulo do apóstolo Paulo. Se converteu em uma das viagens missionárias de Paulo. E agora o apóstolo Paulo ensina para Lucas. E Lucas, seguindo as orientações do Senhor, ele se aperfeiçoa na escrita e deixa para nós dois evangelhos maravilhosos. Lucas, o primeiro evangelho, e Atos dos Apóstolos, que é uma sequência do livro de Lucas. E Lucas vai registrar uma passagem que nos desperta na fé. Lucas capítulo 5, nós leremos do versículo 1 ao versículo 11. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dos barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num barco que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros de outros barcos para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai de amor, eu creio, ó Pai, na tua palavra. Creio que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas em nosso meio. Creio que o Senhor está no controle de tudo. Pai, 2022 foi embora, um novo ano se descortina para nós, e ano de sobrenatural, de coisas extraordinárias, de coisas, ó Pai, que nós não sabemos ao certo o que acontecerá à frente. Mas como Abraão deixou tudo, ó Pai, e foi em direção ao propósito de Deus, nós também deixamos para trás, ó Pai, muitas coisas e caminhamos em direção ao seu propósito. Fica conosco em cada momento, porque pedimos a tua ajuda para encararmos e vencermos tais desafios, em nome de Jesus, amém e amém. Repita comigo: vivendo o sobrenatural. Vamos lá, vivendo o sobrenatural. Essa é uma história de um grande milagre. É a pesca maravilhosa, onde algo extraordinário aconteceu. E nós vamos estar
em poucos momentos, um tempo que nós temos, compartilhando sobre a grandiosidade do que é viver nessa dimensão. Mas você conhece o que significa a palavra sobrenatural? Olha o que vai dizer o dicionário: sobrenatural é o que está fora do natural, é incomum, que parece ir além das leis naturais, é extranatural. Sobre-humano, ultranatural, cuja intensidade está além do razoável, excessivo, extraordinário, miraculoso, que só pode ser conhecido pela experiência da fé. É nesse nível, é nesse ritmo que nós vamos caminhar nesta mensagem de hoje, nesse primeiro encontro de Jesus. O versículo 1 desse texto de Lucas capítulo 5 vai dizer que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Aqui é algo interessante. Os outros evangelistas, eles vão dizer que o lago, na verdade, era o mar da Galileia. Mas Lucas, ele dá nome ao local. Ele dá nome diferente. Ele fala assim: é o lago de Genezaré. Estavam todos ali. Jesus, ele começa anunciando o seu evangelho, pregando a palavra, e de repente algo extraordinário aconteceu. Porque o silêncio havia sido quebrado. Por muito tempo não havia profeta na terra. Por muito tempo a palavra não havia sido pregada. Havia um silêncio profético de 400 anos. Eles não ouviram, sinais miraculosos. Deus não se manifestou. Ele não levantou ninguém. Até que no meio do deserto um homem se levanta. Lá no deserto, João Batista, ele se levanta pregando o evangelho. O povo sai das suas casas, da sua zona de conforto, e vai para o deserto para ouvir aquele João, aquele homem diferente dos demais, porque as suas vestimentas eram diferentes, a sua comida era diferente, a sua dieta era diferente, a sua forma de falar também o era. João pregava como, um profeta diferente e autônomo, cheio de Deus e de autoridade, e apontava o dedo e pregava com intensidade, anunciando as grandezas de Deus. Isso aconteceu por muito tempo. Mas agora Jesus, ele não está no deserto pregando, ele não está numa cidadezinha pequenininha pregando, não. Ele está numa grande cidade. Ele está na cidade de Cafarnaum, em especial aqui junto ao mar da Galileia, ou como Lucas vai dizer, junto ao lago de Genezaré. Ele estava ali, e ali era uma grande cidade. As pessoas estavam ali para ouvir um homem que não se vestia de veste diferente, o homem que se vestia como todos os outros também. Ele não falava como um profeta, ele não gritava ao falar, ele falava, ele comentava como um rabino, como um rabi, como um mestre, como um doutor da lei. Apesar de não ter se formado em nenhuma escola, de nenhum escriba, mas ele falava como quem tinha autoridade, com conhecimento de causa, porque ele estava cheio de conhecimento da eternidade, mas também ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. E Jesus agora prega a palavra. Ele começa pregando. Então o povo se juntava para ouvir Jesus. O versículo 1 fala que as pessoas, as multidões o comprimiam. Tu imagine, muito tempo de silêncio, muito tempo de silêncio absoluto. Agora Jesus estava ali pregando. No meio do povo estavam pessoas que haviam sido curadas e outras doentes, na expectativa de serem curadas também. Muita gente estava ali, porque queria receber algo da parte de Deus, queria ouvir uma palavra, queria ver um milagre. Eles estavam como espectadores, outros desejosos por aprender mais acerca dos valores eternos de Deus. A mensagem que Jesus estava pregando nós não sabemos, mas enquanto ele estava pregando, olha o que vai dizer o versículo 2: enquanto algumas pessoas alegres ouvia Jesus pregando, enquanto havia uma expectativa grande na mensagem de Jesus, Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes.
No meio dos discípulos de Jesus, ou daqueles que ouviam Jesus, havia alegria, havia expectativa, havia uma atenção voltada completamente para o Senhor, havia uma alegria por ter recebido uma bênção, um milagre. Mas no barco não era o mesmo sentimento que estava. No barco havia frustração, no barco havia decepção, no barco havia aquelas pessoas que estavam junto ao barco, eles estavam decepcionados, frustrados, angustiados. Por quê? Porque eles haviam pescado a noite toda, eles haviam trabalhado. Tu imagina o dia anterior, porque na pescaria às vezes não é um dia, às vezes são dias de preparo. Eles haviam se preparado consertando as redes, eles haviam colocado material adequado para passar a noite pescando, eles haviam preparado o barco, eles haviam se alimentado, gastado algum recurso e ido ao mar alto, ido às águas profundas para pescar. Havia todo um planejamento, mas quando o dia amanhece, eles percebem que não pegaram nada. A vida deles estava ruim, não conseguiram nada. E aqui há algo interessante. Quantas vezes não estamos assim? Quantas vezes nós gastamos nossos recursos, nos doamos, sabe? Nós fizemos o nosso melhor no casamento, na liderança de uma célula, no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso pequeno negócio, talvez cuidando de um departamento pequeno, ou apesar de tudo isso, de todo esforço empenhado, resultado? Nada. Não há resultado. Você observa, o que há é frustração. Quantos na virada do ano, um novo ano se inicia e há uma expectativa, mas se for analisar, 2022 fechou com frustração. Dia 31, contabilidade, não comprei nada, meu casamento continua ruim, minha vida espiritual uma água, eu não consigo mais ter revelações. No passado eu era uma bênção, imagine Pedro se lembrando, quantos peixes nós já pescamos nesse lago, mas pelo jeito a poluição chegou aqui também, porque olha, os peixes não tem mais peixe, faliram, o lago está morto, nós gastamos todo o nosso esforço e nada apanhamos. Olha que coisa triste para esses pescadores. Eles eram entendidos na arte da pesca. E aí diz o texto que eles estavam ali, e enquanto estavam ali, eles lavavam as suas redes. Apesar de tudo, eles lavavam as redes. Apesar de tudo, eles consertavam o seu material de trabalho para um novo dia de pesca. Apesar de tudo, eles faziam alguma coisa. A fé é assim, ela não deixa a gente parar. A fé não nos permite ficar paralisado e contabilizando apenas frustração. Você não pescou nada, mas haverá um novo dia. Eu não consegui muita coisa no ano de 2022, mas 2023 está iniciando. Opa, 2023 vai vir coisa boa por aí. Eu creio nisso. Às vezes você teve, seu casamento estava ruim e você não. 2023 é o ano da restauração do meu casamento. Talvez você, solteirão, os anos se passando e você não conseguiu a tão sonhada cara metade. E aí você, mais um ano se passou, né? Tá tudo bravo pro meu lado, dando teia de aranha na boca. E você fala assim, misericórdia, tá ruim pro meu lado. Mas 2023, opa, um novo ano nasceu. Epa, esse ano é o ano da minha bênção. Esse ano eu vou encontrar o varão, a varoa, aquele cabra macho, sim senhor, aquela mulher de Deus, de oração, fogo no pé. E vai ser uma bênção, porque a expectativa nos renova. A fé não nos deixa parar. Vira para o teu irmão e fala assim, a fé não nos deixa parar. E quando nós estamos cheios de Deus, irmãos, é assim que acontece. Haverá um novo dia, um novo começo, haverá algo novo acontecendo, um milagre vai chegar. Então eu quero pedir para você nesse momento, enche o seu coração de esperança, porque o novo de Deus está vindo para você. Oh, enche seu coração de esperança. Talvez até aqui você tenha achado, porque todo mundo está recebendo a bênção, só eu aqui lavando a minha rede, nada aconteceu. Pois é, o Senhor está
chegando junto ao teu barco. Aleluia. Um milagre vai acontecer em breve. Vira para o teu irmão e fala assim: um milagre vai acontecer. Assim a tua bênção vai chegar. Você crê nisso? Dê um glória a Deus. Exalte ao Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Versículo 3. Versículo 3 é interessante porque Jesus, ele entra num dos barcos. Tu imagina, o pescador está ali lavando as redes, frustrado, decepcionado, e agora uma pessoa chega. Ele não era um empresário, ele não era um popstar, ele era um homem que pregava a palavra. Aquele homem não conhecia nada de pescaria. Quem conhecia era Pedro. E esse homem agora entra no barco. E parece até um pouco abusado, porque ele fala assim: ele entra no barco. Olha o texto vai dizer: entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu. Dá para você parar de consertar a rede, empurrar um pouquinho o barco? Pensa comigo nessa cena, gente. O barco é puxado para a areia. Enquanto ele está na areia ali, na areia, seguro, eles estão trabalhando. Jesus agora entra no barco e fala assim: ô, me ajuda aí, por favor. Empurra o barco um pouquinho para o meio da água. Não tão longe, tá? E enquanto isso eu vou pregar. E depois você pode voltar a fazer o que você estava fazendo. Gente, que situação. Pediu que afastasse um pouco da praia e então se sentou. Pedro estava ralando, Jesus estava sentado. Porque era assim que o mestre da lei, ou assim que era um grande homem, que um rabino ensinava. Jesus estava ensinando. E sabe o que Pedro fez? Mesmo decepcionado com seus resultados passados, ele permitiu usar o seu recurso, que era o barco, para ser um pregador da palavra, para Jesus pregar a palavra. Ele permitiu ser usado, ele foi obediente à voz do Senhor, mesmo sem conhecê-lo intimamente. Pedro não conhecia Jesus de forma íntima, talvez já tinha até ouvido falar em Jesus. Como diz o texto de Mateus capítulo 4, a sogra dele já havia sido curada por Jesus. Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, e talvez Pedro estava lá pescando, e Jesus fez um milagre extraordinário. Para alguns, para Pedro foi uma bênção, para outros talvez nem tanto, né? Uma decepção. Meu Deus, a minha sogra. Mas diz a Bíblia que a sogra de Pedro era mulher de Deus. A sogra de Pedro era uma mulher abençoada. Essa sogra de Pedro era uma bênção. E o texto vai dizer que Pedro então, ele vê Jesus e ele obedece à voz do mestre. Cristo perdeu o barco de Pedro emprestado, e diz a Bíblia que Pedro, ele emprestou o barco. Pedro permitiu que Jesus usasse o seu barco para a pregação, para a propagação da palavra, para o anunciar a palavra. Os recursos às vezes são pequenos demais para a gente. Às vezes falta muita coisa, mas Jesus quer usar o que você tem para que a palavra seja pregada. Ele quer usar o seu pequeno recurso para que o reino de Deus seja pregado. Isso me dá uma ideia de que às vezes é cantar quando a sua vontade é de ficar calado. É pregar sobre oferta quando você está duro. É servir de bênção para outros quando você está precisando de uma bênção. É orar para a renovação de casamentos quando você está precisando de uma restauração no seu casamento. Você está precisando de milagre, mas agora Deus quer usar os seus recursos para que seja uma bênção na vida de outros. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele estava ali, os seus recursos eram, findos, limitados. Mas Deus queria usar a vida de Pedro para ser uma bênção para outras pessoas. Deus queria usar os recursos de Pedro para que o evangelho do Senhor fosse propagado para outras gentes. Versículo de número 3 ainda, quando diz o texto: afasta-se um pouco da praia, e então sentou-se para anunciar o evangelho. Seu dia havia sido ruim, a sua noite
havia sido frustrante, mas ainda assim, ele colocou a vontade de Jesus em primeiro lugar. Ele não pensou apenas nele. Ele poderia ter dito um belo não para Jesus, mas ao invés dele dizer não, ele falou para Jesus: não, Jesus, pode usar o meu barco. É honrar a Deus com o seu melhor, mesmo quando você está enfrentando o seu pior dia. É cantar quando tudo está ruim. É pregar quando nada nos vai bem. É ofertar quando não está nos sobrando. Porque tem gente que fala assim: não, quando estiver sobrando, quando estiver bom, quando estiver melhor, quando as coisas melhorarem, aí eu faço. Não, Deus estava na hora pedindo o tudo de Pedro. Pedro só tinha o barco, e Deus havia pedido o tudo de Pedro. A única coisa que Pedro tinha era o barco, seu sorriso, seu restinho de força. É colocar Jesus no lugar favorável. Porque enquanto Pedro oferece o barco, ele estava na verdade posicionando o barco para que Jesus aparecesse e não Pedro. Pedro continuou lavando as redes, mas enquanto Pedro oferece o seu barco, quem apareceu no barco foi Jesus. Na nossa vida, às vezes, é necessário deixar de lado nossos problemas, as nossas adversidades, as nossas frustrações, para que Jesus apareça. Vira para o seu irmão e fala assim: é Jesus que precisa aparecer. Oh, aleluia. É Jesus que precisa aparecer. Você não precisa aparecer. As pessoas não precisam saber quem você é. Uma coisa interessante aconteceu. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pedro estava ali, e enquanto Pedro consertava a rede, e os discípulos de Jesus, os ouvintes de Jesus, estavam naquele misto de empolgação, alegria, felicidade por ouvir o mestre pregando. Pedro ouvia Jesus, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Pedro estava ouvindo a palavra de Deus, porque em breve Jesus daria uma ordem. Olha comigo, versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vai para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para pescar. Como eu falei, Pedro conhecia a arte da pescaria, Jesus não. Mas não é porque Jesus não sabia do que significava pescar que Pedro não atentou-se para a palavra de Jesus. Pedro não iria ao mar, ou ao mar alto, ou às águas profundas, se qualquer pessoa dissesse. Pedro só obedeceu à voz de Jesus porque Pedro conheceu Jesus quando ele ouviu falar. Quando ele ouviu falar, ele falou assim: essa palavra tem vida, essa palavra é boa. E meus queridos, há um versículo lá no livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20 diz: crê no Senhor teu Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Vira para o teu irmão e fala assim: acredite na palavra de Deus. Parece absurda, mas se quisermos viver o ano do sobrenatural, nós precisamos nos atentar para as ordens, para as orientações de Deus. Eu posso não entender de negócio mais do que você, mas se como homem de Deus eu estou te orientando, obedeça. Pedro conhecia muito mais de pescaria do que Jesus, mas Jesus conhecia algo que Pedro não conhecia. Jesus era o Senhor dos senhores, Ele era o Senhor do milagre, era o mestre do sobrenatural, aleluia. Se quisermos viver um ano de algo sobrenatural, precisamos nos atentar, sabe, para as orientações. A ordem é: vá para águas profundas. Águas rasas, seus pés estão no chão. Águas rasas, você tem controle. Mas há peixes que não ficam em águas rasas. O lugar, as águas profundas, os peixes de águas profundas são peixes maiores. Quando a noite chega, eles vão para se alimentar. Quando o dia vem, a luz é excessiva, então eles afundam, vão para águas profundas.
eles não ficam no raso. A rede de Pedro não podia chegar na profundidade onde estavam os peixes. Por isso que a ordem parecia um pouco absurda. Mas era necessário ele sair das águas rasas e ir a águas profundas. Sabe o que nos ensina esse texto? É que existem milagres que você não vai experimentar nas águas rasas, enquanto você tem controle. Enquanto seus pés estão em águas rasas, você tem controle. Nas águas fundas você não tem. Mas nas águas fundas, se Deus está te orientando, Ele vai te conduzir, meu irmão, em nome de Jesus. Ele vai te dar vitória. O teu milagre vai chegar em nome de Jesus. Então não se preocupe com o controle. Fala assim para o teu irmão: deixa Deus te controlar. Aleluia. Deixa Deus te controlar. Vá para as águas profundas. Deixa Deus guiar você, meu irmão. Deixa Deus te guiar no teu casamento. Deixa Deus guiar você no seu relacionamento. Deixa Deus criar você no seu empresa. Deixa Deus guiar você. Está na hora de sairmos do raso. Se quisermos ter experiências profundas com Deus, não dá para ficar no raso. Não dá para permanecer no raso. Precisamos sair. E eles nos levam a um lugar propício para nos abençoar. Eu quero te dizer algo também ainda com relação a esse texto. Eles haviam pescado naquele mesmo lugar. Passaram uma noite toda pescando ali. Agora o dia chegou e eles vão para a praia. Por quê? Porque o mar alto ou as águas profundas já não tinha mais peixes lá. Sabe o que me ensina isso? Jesus está mandando eles voltar para o mesmo lugar onde eles haviam sido frustrados. Há uma passagem do livro do profeta Isaías, fala assim: no lugar da sua vergonha eu te darei dupla honra. É dupla honra, é Deus honrando você no lugar onde você foi envergonhado. Naquele lugar, naquela situação em que houve vergonha para você, é Deus entrar com provisão e te honrando ali. Eles haviam estado frustrados, lavavam as redes, frustrados e decepcionados, porque lá naquele lugar onde eles pescaram, eles já haviam, perdido a noite. Mas agora, debaixo da orientação de Deus, eles obedecem e voltam para o lugar onde Deus o havia orientado. Ou seja, no lugar da vergonha, Deus te dará dupla honra. Onde você tem sido envergonhado, onde você tem sido frustrado, pois é, no lugar da tua vergonha, onde você tem sido envergonhado, Deus te dará dupla porção. Deus te dará dupla honra. Versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu estás dizendo, eu vou lançar as redes. Olha o que Pedro vai dizer. Eles haviam trabalhado, mas trabalhar fora da vontade de Deus é isso que acontece. Deus já tinha selecionado algo melhor para eles do que apenas ser pescador de homens, mas eles não sabiam, pescador de peixe, mas eles não sabiam disso. Por isso eles haviam estado frustrados. É mesmo assim que acontece. Antes de Deus revelar o extraordinário na tua vida, você vai passar por alguns momentos de frustração, de frustrações. Você vai passar por alguns momentos de decepções. É Deus preparando você para algo extraordinário. E algo extraordinário é assim, é algo que não tem explicação. É algo que é fora do comum, fora do natural. É algo que faz você sair do seu eixo. Ele não sabia, mas Deus já tinha separado algo novo para ele. E em breve Deus iria revelar. Agora, algo interessante na palavra de Pedro: sobre as tuas palavras lançaremos a rede. É porque o Senhor está dizendo isso, então eu vou lá. Não faz sentido para mim, mas é tu que está mandando. Meu querido, às vezes não faz sentido você levantar de madrugada quando você está com muito sono, mas Deus está mandando, levanta. Não faz sentido você jejuar quando você está, com muita fome, mas Deus está mandando, faça o jejum. Não faz sentido ir à igreja, você pode orar em casa, mas Deus está mandando, então vamos adorar a Deus na igreja. Não faz sentido você obedecer, mas obedeça, porque Deus vai honrar você. Vira para o seu irmão: pode não fazer sentido, mas se Deus está mandando, Ele vai te honrar. Aleluia.
Uma atitude que não apenas o recompensou, mas abençoou as pessoas que estavam ao seu lado também. Não foi só Pedro favorecido. Quem estava com Pedro também foi abençoado. Quando você obedece a Deus, as pessoas que estão do seu lado serão recompensadas pela sua obediência. O barco de Pedro se encheu, mas os barcos dos seus amigos também. A bênção de Deus vai vir para você, mas quem estiver contigo será abençoado também. Sabe, meu irmão, você homem, chefe de família, se você obedecer, você será abençoado, a sua casa também será. Se você acreditar na promessa, você será abençoada, e a tua família também. Porque o milagre diz respeito a você e a todos que estiverem contigo. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus? Mesmo sem entender, creia. Você não precisa compreender tudo. Creia. Creia. Vira para o seu irmão, acredite. Assim, creia. Muitos irmãos não estão recebendo milagres porque são sabotados por sua incredulidade. Eles não são abençoados porque são sabotados por eles mesmos. Não sabote o seu milagre. Não viva uma vida de incredulidade. A Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé. Irmãos, esse versículo tem feito tanto sentido para mim. 2023 vai ser exatamente isso. Viveremos o sobrenatural se vivermos pela fé. Viveremos. Ah, pastor, mas está todo mundo passando dificuldade. Pois é, mas se você viver pela fé, fique tranquilo, prosperidade haverá na tua casa, em nome de Jesus. Pastor, mas está todo mundo em guerra, não tem problema. Você está em Cristo, você está vivendo pela fé. A guerra pode estar no meio na sua parentela, nos teus vizinhos, mas a tua casa vai estar em paz, em nome de Jesus. Pastor, a fome chegou. Pois é, chegou para todo mundo, mas na tua mesa não faltará o pão. Tranquiliza teu coração. Deus fará coisas sobrenaturais na tua vida. Você crê nisso? Então glorifica a Deus. Exalte o nome do Senhor, irmão. Pastor, eu estou tentando a faculdade, não estou conseguindo. Meus amigos da minha sala, ninguém conseguiu. Pois é, você não faz parte daquele grupo. Você faz parte dos filhos de Deus. E se é filho de Deus e crê no Senhor, você vai entrar na faculdade em nome de Jesus. Mas você vai precisar viver pela fé. Vai precisar sair do raso. Tem muita gente querendo peixe grandão, pescando no raso. Vira para o seu irmão assim: no raso não dá. Fala assim: não dá. Então 2023 viveremos o sobrenatural se vivermos pela fé. Se não formos nossos autossabotadores. Tem muita gente que ele se autossabota. E hoje está tão tranquilo, eu vou arrumar um vento hoje. Tem gente que é assim, mano. Ele fala assim: tá muita paz na minha casa, deixa eu arrumar um problema. Tem gente que corre atrás do problema, gente. Ah, meu casamento está uma benção, deixa eu arrumar um probleminha aqui. Peraí, hoje eu vou arrumar. Eu estou afim de um vento, eu estou afim de um problema. Eu quero furdunço. Eu quero um olho roxo, pelo menos. Se ele não dormir com o olho roxo, ele não dorme em paz. Tem gente que é assim, ele gosta de levar na cara. Desculpa usar o termo, chulo. Mas tem gente que gosta de um problema. A vida dele está tranquilo. Aí ele fala assim, ele usa aquele bordão, né? Mar calmo não faz bons marinheiros. Aí ele fala assim: então eu vou para as águas onde tem turbulhão. Aí o barco dele vai a pique, ele não entende. Eu não consigo entender que nada dá certo. O Wilder é um homem de sorte. Sorte não, o Wilder é um homem cheio de Deus. Quem é cheio de Deus viverá coisas extraordinárias em nome de Jesus. Oh, aleluia. Olha o versículo 6. Versículo 6. Quando pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. As redes começaram a se romper. Porque naquele mesmo lugar que eles pegavam e puxaram as redes com tanta facilidade, agora, dificuldade. Não espere colher coisas extraordinárias sem alguma dificuldade. Vai ter dificuldade. Mas se você
superar suas pequenas dificuldades, Deus vai te revelar coisas extraordinárias. Quem anda em obediência e vive de forma sobrenatural tem recompensas com milagres extraordinários. Oh, aleluia. O camaradinha está lá na beira do lago pescando piaba, e você com aqueles peixão de mar profundo, de águas profundas. Pescar piaba é bem divertido, mas não alimenta, irmãos. É diversão, mas não alimenta. Pessoas que vivem dessa maneira veem resultado de suas ações, o sustento da sua família. O milagre é experimentado por eles, por quem está junto deles também. Todos são abençoados. Agora ao versículo 7. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viesse ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Lembra que eu falei? Sobrenatural é aquilo que extrapola o natural, que não pode ser explicado. Como assim? Está de dia, o sol está quente, as nossas redes são pequenas, não é para esse tamanho de peixe, e nós não pescamos aqui a noite toda, até agora não deu certo. Como pode isso acontecer? Pois é, meu querido, é o que diz a palavra: nós viveremos coisas extraordinárias se sairmos do natural e começarmos a andar e viver pela fé. Oh, aleluia! Diz a Bíblia: o meu justo viverá pela fé. Cadê o justo do Senhor em nome de Jesus? O sobrenatural não pode ser explicado com a fé natural. Ele não pode ser explicado pelo conhecimento comum. Lembra que eu falei? Não está nos livros. A ciência não consegue comprovar. É sobrenatural, é extraordinário. Uma pesca extraordinária que surpreendeu a todos. Como assim? Nunca pescamos tanto peixe. Se prepare, irmãos. Quando estamos debaixo da ordem diretiva de Deus, portas se abrem. Repita comigo: portas se abrem. Assim, pessoas são curadas, casamentos são restaurados, pessoas se convertem, células se multiplicam, igreja cresce, o reino é propagado, em cada casa um crente, em cada lar uma lâmpada acesa, e o nome de Cristo é exaltado. Oh, aleluia! Aplauda o Senhor Jesus, meu irmão. Oh, faz algum barulho, dê um glória a Deus aí em nome de Jesus. Oh, aleluia! Se prepare para o extraordinário, se prepare para o sobrenatural. Existem pessoas que precisam ser impactadas por nós. Existem famílias que dependem da gente. Pessoas que precisam do nosso testemunho, da nossa palavra, da nossa obediência. Quando nós somos obedientes, nós levamos a bênção da obediência a outras famílias também. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Irmãos, é impossível nos aproximarmos de Deus com altivez, com soberba, com o sentimento de que você é grande, que você é poderoso. Você não pode todas as coisas. Você não é soberano. Você não tem todo o poder. Você, quando se aproxima perto de Deus, você vê o quão pequeno você é. Foi assim que Pedro aconteceu. Quando Pedro viu que Jesus, ele não era apenas um rabino, ele não era apenas um mestre, ele era o Senhor. Diz a Bíblia que ele se prostra e fala: Senhor, quem sou eu? Sou um pecador, faça de mim, Senhor. Eu sou pecador. Pois é, ele reconheceu o seu estado de miséria. Ele reconheceu quem ele era. Pedro teve consciência de quem ele realmente era, o pecador. Tem muita gente se sentindo santa. Eu sou mulher de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, percebemos que não somos tão de Deus assim. Se você não acha que tem pecado, é sinal que você está afastado demais de Deus. Quanto mais próximo você está de Deus, mais consciência de quem realmente você é. Agora algo interessante. O milagre que Deus vai fazer, o extraordinário que Deus vai fazer na tua vida, não tem a ver com você. Vira para o seu irmão, fala com ele, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Fala assim: o milagre
que Deus vai fazer na tua vida não tem a ver contigo, tem tudo a ver com Ele. Não é porque você é bom, não é porque você é um bom profissional, que você é estudiosa demais, que você domina os livros, que você come livro, que você vai fazer uma boa... Não, irmãos, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Pedro era bom para pescaria, mas quando ele pescou aquela montoeira de peixe, ele não falou assim: ó, sou bom mesmo, hein? Sou o cara. Não, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Deus. Versículo 9: todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Eles viram o extraordinário, o que era fora do comum, exageradamente grande, nunca feito outrora. Deus está permitindo, ou permitiu você enfrentar grandes desafios, porque Ele está te preparando. Bota a mão no seu peito e fala assim: Senhor, me dê força para aguentar o processo. Deus está te preparando, meu irmão. Deus está preparando você para o extraordinário. Deus está preparando você para coisas grandes. Quanto mais bate em você, mais força você adquire para sustentar o que Deus vai fazer por meio de você, através de você. Esteja preparado para obedecer a voz de comando do Senhor. Fazendo isso, você vai experimentar o sobrenatural. Versículo 10. Já estamos terminando. Versículo 10. Como também Tiago, João e filho de Zebedeu, sócios de Simão, então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Sabe o que significa isso, irmão? Até aquele momento Pedro havia conhecido Jesus de maneira, apenas como um ouvinte comum, como alguém sem compromisso, sem um relacionamento sério. Jesus agora estava convidando Pedro para um relacionamento profundo, um discipulado permanente. E outra, Jesus estava dando para Pedro uma nova proposta: você não vai ser mais pescador de peixe, de agora em diante você será pescador de homem. Deus estava restartando a vida de Pedro. Jesus estava ressignificando a vida de Pedro. Jesus estava dando para Pedro um novo propósito. E meu querido, quando Deus realiza o extraordinário na nossa vida, Ele está nos dando a oportunidade de vivermos o extraordinário, porque Ele tem um novo propósito para nós. Havia algo novo na vida de Pedro, um discipulado a longo prazo. E quando Pedro aceita, Pedro então ele passa a fazer parte do milagre. Ele não fica lá de fora vendo outros, experimentando o extraordinário. Agora Pedro está dentro. Pedro não fazia parte da multidão que via o milagre acontecendo com ele. Não, Pedro ajudou os milagres a acontecerem também. Se você permitir, se você aceitar o chamado de Deus, o chamado para viver o extraordinário, acontecerá extraordinário, coisas extraordinárias e sobrenaturais na tua vida. Mas você será um instrumento para realizar o sobrenatural na vida de outros também. Se prepara, meu irmão, para você ser batizado com o Espírito Santo. Quando você for batizado com o Espírito Santo, você vai colocar a mão sobre pessoas, e pessoas também serão batizadas em nome de Jesus. Se prepara para o sobrenatural, porque você será curada de maneira sobrenatural. Mas você vai colocar a mão sobre o enfermo, e pessoas serão curadas por meio de você também. Se prepara para o sobrenatural. Portas vão se abrir para você, milagres financeiros acontecerão, mas através de você outras pessoas experimentarão a prosperidade de Deus também, porque como foi dito aqui, Deus dará uma chave, a chave do reino. Deus está liberando milagre para nós. Deus está liberando milagres sobrenaturais para nós. Se prepare para isso. Chega de viver uma vida comum,
um evangelho sem graça, onde você vem, bate palma, aí você bate palma, levanta a mão, aí você levanta a mão. Parece aqueles bonecos, marionete. Tem um fiozinho em você, e aí levanta, aí você levanta a mão. Parece o Pinóquio. 2023, deixaremos de ser marionete. Construiremos a nossa própria história, a partir de algo sobrenatural que Deus vai fazer na nossa vida. Deus está mudando a nossa vida hoje. Ele está nos dando um novo propósito. Você vai parar de ficar olhando ao seu entorno. Tem muita gente olhando ao entorno. Pastor, está bravo, está difícil. Irmãos, existem cavaleiros do Apocalipse. Só traz notícia ruim. 2023, façamos um pacto. Para de ver notícias ruins. Comece a alimentar notícias boas. A esperança para nós. A esperança para o nosso futuro, meu irmão. O mundo ao seu entorno pode estar caindo, pode estar em ruína, mas nós não estamos aqui de passagem, nós estamos em Cristo. A nossa pátria é na eternidade, a nossa pátria é no céu. Quem nos alimenta é o céu. Quem libera bênçãos e provisão sobre a nossa vida é o céu. Quem nos cura não é, a Unimed ou a Mil. Quem nos cura é o Senhor, aleluia. Quem cuida da nossa saúde é o Senhor. Não se preocupe com a tua saúde, deixa Deus cuidar de você. Passa a viver nessa dimensão, em nome de Jesus. Deus nos convida hoje para agir como Pedro agiu. Ele nos convida hoje. Talvez você está frustrado, decepcionado, porque teve algumas perdas, algumas coisas que você não conquistou. Você deu nome aos seus projetos, mas eles não aconteceram. Um ano inteiro passou e você não saiu do lugar. A sensação que tem é que você andou em círculo. E para os jovens, alguns terminaram o estudo e agora estão vivendo aquele período, parece o período interbíblico, o período de silêncio. Você não é mais estudante, mas você também não está trabalhando, então você agora é um desempregado. E você está falando: Senhor, muda a minha história. E aí você conseguiu trabalho, um trabalho, o seu trabalho que você ganha, se você comprar um tênis, já foi tudo. Acabou. Isso é viver no natural. Viver no natural é viver com o que você ganha. É se alimentar bem com o quanto você pode pagar. É ter um bom médico, porque o teu plano de saúde cobre a despesa com um bom médico. Viver na dimensão do sobrenatural é comer do bom e do melhor, sem ter os recursos para comprar, sem ter o cartão para pagar. É ter uma boa saúde. Você não tem plano de saúde, mas você tem o que é melhor, você tem saúde. Eu tive plano de saúde desde 1998, 96, plano de saúde. Desde o ano que eu casei com a Elaine. Era Unimed, todos os anos. Eu ia lá e fazia um check-upzinho e voltava para casa. Tive até 2009. Eu tive plano de saúde um bom período. E desde 2009 não tenho plano de saúde. Graças a Deus. O Senhor está cuidando de mim. Pastor, e quando você precisa? Pois é, sabe aquele SUS que todo mundo odeia? Mas quando você precisa, você não vai lá? Pois é, você vai lá e Ele vai te dar o suporte que você precisa. É viver na dimensão do sobrenatural. A pessoa que pagou 5 mil de um exame, pois é, você de INSS, você faz o mesmo exame do que o outro que pagou 5 mil, fez. Dimensão do sobrenatural. As pessoas que têm dinheiro comem no melhor restaurante, na sua mesa não falta. O mesmo que o cara pagou lá R$500 para comer, você come na sua casa. Dimensão do sobrenatural. Muitos viraram um ano com muito dinheiro no bolso, tinha tudo do bom e do melhor na mesa. Pois é, você talvez não tinha muito dinheiro no bolso, mas não faltou a provisão de Deus na sua mesa. O milagre de Deus estava lá. Dimensão do sobrenatural. Pessoas ganham 10 mil por mês. Se tem carro, você ganha 1.000 e tem carro também. Dimensão do sobrenatural.
pessoas têm um bom plano de saúde e aí eles conseguem buscar socorro no médico e são curados. Você não tem plano de saúde e o SUS, você se sente desamparado, então você vai para o joelho e ora, e na oração você é curado. Viver na dimensão do sobrenatural. Se prepare, porque 2023 será o ano de vivermos o sobrenatural. Permita-se a viver neste novo ano, nessa dimensão de dependência, de entrega, porque se fizermos desse jeito, viveremos experiências indescritíveis e incríveis. Vai ser difícil mencionar no papel. Se quisermos dispor o nosso coração para vivermos nessa dimensão, o apóstolo Paulo vai definir como será a nossa vida em 2023. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, ainda não desceu ao coração do homem. Viveremos as coisas que o Senhor tem preparado para nós. 2023 será o ano de vivermos o sobrenatural. Você acredita nisso? Então faz barulho, dê glória a Deus, aplauda ao Senhor. Oh, será um ano extraordinário para todos nós.